Olá! Dando continuidade ao estudo da doutrina espírita pelas redes sociais, devido à necessidade de não se fazer reunião presenciais, seguindo, lógico, as recomendações das autoridades sanitárias, vou agora tecer comentários sobre o tema Cuidar do Corpo e do Espírito, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17º, no item 11, das Instruções dos Espíritos. É importante lembrar o fato de que nós, seres humanos, somos um espírito que momentaneamente nos utilizamos de um corpo físico ou somático. O espírito sendo a inteligência, dotada de razão, com consciência de si próprio e livre-arbítrio, e o corpo, o instrumento que possibilita a manifestação dessa inteligência. Também é bom lembrar que o espírito dotado de razão está revestido de um corpo espiritual a qual denominamos perispírito. O perispírito é o responsável pela íntima ligação e pela interação entre a inteligência e o seu corpo físico. Nesse item, o espírito denominado Jorge, espírito protetor, inicia esse tema fazendo um questionamento. Constituirá a maceração do corpo a perfeição moral? O próprio articulista demonstra a necessidade de se cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa à carne. Ainda nos dias atuais, é comum, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a ideia e a prática de se macerar o corpo com o intuito de purificação do espírito. A doutrina espírita nos demonstra que a purificação do espírito se dá pela sua transformação moral. A humildade, a bondade, a mansidão, o coração puro, a misericórdia e o amor, entre outras aquisições morais, é que nos levam como espírito em evolução à nossa depuração. É quando conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, o flagelo do corpo não purifica a alma. Fica claro, então, a necessidade de cuidar bem do corpo, uma vez que o corpo saudável será o melhor instrumento para a caminhada evolutiva do espírito através da sua depuração moral. Samuel Hahnemann, no parágrafo 9º do seu Organon da Arte de Curar, diz, em outras palavras, que cabe ao médico manter o equilíbrio orgânico a fim de manter a saúde do corpo físico, para que o espírito dotado de razão que nele habita possa usá-lo de forma satisfatória para cumprir com os mais altos fins da sua existência. A medicina atual, ainda muito mecanicista, peca quando tem a sua preocupação voltada apenas ao tratamento do instrumento físico, sem levar em consideração a íntima relação do corpo com o seu corpo espiritual e o espírito que ali habita. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão, na sua menção 19ª, encontramos o seguinte: se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam apenas o corpo sem tratarem a alma. Ora, não se achando todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre assim nova senda para a ciência. Como lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os maus êxitos. A recíproca aí também é verdadeira. O corpo, para se manter saudável, entre outros cuidados, precisa que o espírito atue dentro de padrões morais elevados. Quando o espírito age mal, o corpo também sofre. Tem um dito popular que diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Tomás de Aquino dizia: o homem adoece primeiro no mal pensar. James Kent, um filósofo e médico homeopata americano, corroborando com Tomás de Aquino, acrescentou: o homem adoece primeiro no mal pensar e no mal agir, para depois refletir no corpo.
Jesus, antes deles, afirmou: quando olhardes para uma mulher e para com ela tiver mau pensamento, já pecastes no teu coração. Ou seja, o ser humano pensa e age mal e, como consequência, adoece no seu corpo físico. É uma via de mão dupla. Da mesma forma que precisamos de um corpo sadio, a fim de que o espírito o use para os mais altos fins da sua existência, precisamos também de um espírito saudável, a fim de termos um corpo sadio. A medicina psicossomática, entre outras especialidades médicas, nos prova que, estando as emoções em equilíbrio, mais facilmente o corpo assim se encontrará. Ou seja, quando as emoções estão equilibradas, o organismo somático age melhor às intempéries. Quantas pessoas nós conhecemos que, após graves complicações emocionais, tiveram como consequências urticárias, erisipelas ou úlceras? Quantas herpes labiais estouram logo após um baque emocional? A biopsicoimunologia nos mostra que, quando estamos bem emocionalmente, o sistema imunológico funciona melhor. E aí vale a máxima: mente sã, corpo sã, também vale corpo são, mente sã. Portanto, como já afirmamos, a saúde integral consiste em cuidarmos do corpo e do espírito. A saúde do espírito depende de uma postura moral equilibrada, e a saúde do corpo, dos cuidados básicos com alimentação, higiene e etc. Mas podemos questionar: por que pessoas boas, espíritos reconhecidamente bons adoecem, padecem de moléstias físicas? Nos parece um tanto contraditório. Por que Chico Xavier, por exemplo, padecia de algumas moléstias no seu corpo somático, se desde tenra idade já se revelava um espírito bom? E aí nós temos que nos lembrar que nós vivemos num mundo de expiações e provas. As moléstias físicas estão relacionadas ao nosso próprio passado. Jesus nos ensina: a semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. É o que nós chamamos de lei de causa e efeito. Portanto, a moléstia será a consequência do mau uso do livre-arbítrio num passado recente ou longínquo. Nós chamamos de expiação, ou por alguma provação. Agora, em sendo uma consequência, a dor será inevitável. Em sendo inevitável, podemos aceitá-la com entendimento ou podemos maldizer, nos rebelar e até blasfemar. Mas, se o espírito mantiver uma atitude moral correta, se mantiver o pensamento elevado, poderá, se for da vontade de Deus, encerrar a expiação ou a prova e encontrar então a cura. Agora, em sendo impossível a cura, devido às suas necessidades expiatórias, a sua elevação moral dará a esse espírito a resignação suficiente, a resiliência necessária para que a dor não lhe seja um sofrimento, mas sim uma ferramenta de aprendizado, de livramento, de progresso. O entendimento, a fé, a oração serão, numa situação dessa, imprescindíveis para o processo de depuração. Bom, nesse momento de recolhimento domiciliar, nos está sendo dada a divina oportunidade de podermos meditar a respeito de posturas e atitude que, por vezes, devido à vida frenética, nós involuntariamente negligenciamos. Observamos muitas pessoas insatisfeitas, por exemplo, com o convívio familiar, desavenças, principalmente nesse momento em que estamos todos juntos sem poder sair, atritos dentro do seio da família. Vemos outras também se dizendo deprimidas, saudosas, algumas sentindo falta da endorfina decorrente dos exercícios físicos. Que tenhamos a sabedoria de aproveitar esse tempo em recolhimento para revermos determinadas posturas. Está nos sendo dada uma oportunidade ímpar. Oportunidade, por exemplo, de reforçarmos os laços de família, aproveitar esse tempo para conversar com familiares, coisas que essa vida agitada tem nos furtado. Aproveitar para brincar com os filhos, com os netos,
de vivenciar e compreender melhor o mundo mental deles. Quantas pessoas passam a vida e chegam à conclusão: não vi meu filho crescer, de nada eu participei. É triste. Podemos também aproveitar para cozinhar a 4 mãos, misturar temperos e emoções, tudo isso dentro de uma cozinha. E até de dividir o pão com o vizinho, de sorrir para o entregador da farmácia, de fazer uma faxina na residência, que também é uma forma de liberar tão saudosa endorfina, mas também de fazer uma faxina na residência mental, a fim de reforçarmos o nosso sistema imunológico tão necessário nesse momento de pandemia. Mas, sobretudo, de exercitar a tolerância, a aceitação e o perdão. Já dizia o poeta: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A hora é essa. É chegada a hora de fazermos acontecer. Que possamos buscar o entendimento com os semelhantes e compreender a importância do amor. O amor como a maior ferramenta para atingirmos a tão sonhada saúde do corpo e do espírito. Muita saúde, paz e bem a todos.